Fala galera, e aí, vamos falar de surf? Bom, Ricardo Monsoco do outro lado, estamos aqui, temporada número 6, episódio número 6. Esse é o episódio número 660, não, tô brincando, esse é o episódio número 134 do Vamos Falar de Surf, queria dar as boas-vindas a vocês, agradecer a audiência. E estamos aqui, né, pô, destruímos na Austrália, que etapa foi essa na Gold Coast? Não vencemos as etapas, mas conseguimos fazer a final, no caso do feminino com a Luana, pô, que não só pegou a liderança do ranking, então saindo de lycra amarela, a gente tinha realizado esse feito há muitos anos atrás com a Jaqueline Silva, lá em 2004, quando ela venceu essa etapa na Gold Coast e começou a temporada com a primeira colocação, ela que já foi vice-campeã mundial, então uma surfista incrível, então a Luana repetindo esse feito, conseguindo sair da lycra amarela, pô, o segundo vice-campeonato dela, ainda mais na sequência, surfando demais, né, perdeu para a Stephanie Gilmore, que já fez a 7ª vitória da Stephanie em Snapper Rocks. Então, assim, a primeira vez que a Stephanie venceu essa etapa em Snapper Rocks, ela teve que se ausentar, pedir uma autorização na escola para poder faltar na aula e vencer esse campeonato, literalmente. Ela que é local de lá, enfim, o pai dela é surfista, é música, ela também é surfista, é música, octacampeã mundial. Então, eu acho que uma derrota da Luana Silva com gostinho de vitória. A final foi incrível. A Luana surfou demais durante todas as baterias. Eu acho que foi assim uma atuação impecável dela novamente. Então, eu acho que ela está só crescendo de produção. As pranchas estão excelentes. A leitura de onda também não é uma etapa fácil. Claro, a Luana ela já competiu algumas vezes, né, várias vezes lá no caso, no Challenger Series e teve bons resultados. Então, acho que isso foi trazendo uma confiança e todos os resultados que ela vem tendo também. É uma surfista que eu diria que a especialidade dela realmente é o surf de frontside, apesar dela ter um backside incrível, até melhor, na minha opinião, do que o da Stephanie Gilmore. Mas nas direitas ela vem quebrando. E, pô, então já tinha tido um resultado incrível em Bells Beach na temporada passada. Claro, cresceu surfando Sunset Beach, Haleiwa, Velziland, né, picos de direita lá no Havaí. Então acho que tudo isso agrega. Está acostumada com power, com velocidade e, cara, conseguiu ter um resultado excelente. Assim, ela, claro, já veio ali adiantada, né, no bracket, porque essa atleta que já está acima do ranking, ela como vinha ali numa posição alta, na 4ª colocação, ela já começou a sua campanha diretamente ali no round 2, então ela pegou primeiramente a Tyler Wright, que voltou de contusão não, na verdade ela está doente. Eu não sei exatamente que problema que ela tá. A Tyler já teve algumas coisas meio graves, tanto fisicamente em termos de lesão e de contusão, mas também de doenças, assim, de patologias que a deixaram fora do circuito. Então a gente deseja ela aí uma grande recuperação, mas surfou essa etapa, voltou. Porém a Luana destruiu, né? 14,33 contra 11,47. Depois a Luana pegou sua colega de equipe, a Lake Peterson, nas quartas de final, né, número 4, destruiu ela, né? Fez 16 pontos de somatória, exatamente. A Lake fez 10 pontos ali de somatória, a Luana surfou demais. E o que foi mais impressionante assim são as sequências de manobras que a Luana vem colocando, né? Ela tá com surf, primeiro os bottom turns, que eu acho que isso é uma coisa muito importante. Se vocês repararem, os vencedores e os grandes atletas que destruíram, que dominaram essa etapa, e dominam também o WCT, tem um bottom turn incrível, e a Luana Silva tem um bottom turn excepcional. Vencer a Lake nesse tipo de onda não é brincadeira, a gente viu lá agora em Margaret River, contradições aí à parte, mas a Lake surfa demais, é uma local de pico de direita, como eu falo várias vezes aqui para vocês, e a Luana com os bottom turns assim excepcionais e uma manobra atrás da outra, desenhando com muita força, confiando cada vez mais no seu surf também, que eu acho que isso que é incrível. Então, puxando cada vez mais para dentro as manobras, ela surfou 11 ondas nessa bateria, fez um 7,50 e um 8,50 na sua melhor manobra, ainda descartou ali um 6,50 e um 5, né? Quer dizer, ela venceria a Lake Peterson de qualquer jeito, porque a Lake Peterson nas suas duas melhores ondas fez um 5,50 na sua 10ª onda e tinha feito um 4,50 na sua 9ª onda. Então, e pensar que a Lake tinha acabado de vir de uma vitória, elas tinham se enfrentado na final. Então, acho que isso só mostra não só o nível e o momento que vive a Luana Silva, mas também eu acho que
que ela não tá de brincadeira, assim, sinceramente, em toda, né, na temporada de 2026 como um todo, mas eu acho que em termos, obviamente, pelos resultados, mas em termos de disputa de título mundial, né? Eu tenho falado isso para vocês e eu acho que essa etapa surpreendeu positivamente muita gente. É claro que a gente esperava um excelente resultado dela, mas realmente vencer com propriedade, por bater a Tyler, que é bicampeão mundial de novo, já venceu esse evento, enfim. A gente pegar aí também a Lake Peterson, que é uma atleta incrível, e vencer com tanta força, assim, realmente é algo que não é normal, né? Quer dizer, talvez vire o normal da Luana Silva, mas não era antes, né? A gente via ela tendo resultados incríveis, mas assim, em sequência, destruindo todo mundo, realmente é surpreendente. Ela também continuou arrebentando aí no evento, então ela foi para a semifinal, pegou a Solid Bled, uma bateria apertada, mais ou menos, foi 13,67 contra 12,73, praticamente decidida aí com um ponto de vantagem. A Sawyer, que surfou muito nesse campeonato, ela que é namorada do Ethan Ewing, então conhece muito bem o pico, tinha feito uma pré-temporada lá na Austrália, então provavelmente treinou muito em Snapper Rocks. Então acho que isso favoreceu muito esse conhecimento local também, que eu acho que essa é uma questão que pega muito, né? A Steph venceu a Luana nesse evento porque conhece a onda como ninguém, conseguiu se colocar em sessões melhores e principalmente também ter às vezes a primeira manobra melhor e bater com mais. Eu achei que o caso assim, a Luana teve uma finalização numa das ondas da final excepcional, numa sessão grande, mas ela encaixou a manobra na junção e despencou de lá de cima e completou uma junção incrível. Mas ela encaixou, entendeu? Ela não agrediu aquela sessão diretamente, apesar de ter sido uma onda incrível. Eu acho que essa foi uma pequena diferença com a Steph, que conseguiu conectar um pouco melhor as manobras e encontrar as melhores ondas. Então, eu acho que realmente o conhecimento local fez toda a diferença, né? A Steph não teve um caminho fácil nesse campeonato, né? Começou batendo a Beth Sakura Johnson, uma bateria muito apertada, 11,67 contra 11,53. Depois ela pegou a Caitlin Simmers, que está perdida, né? Nessa temporada, a Kate que trocou de prancha recentemente, né? De shaper, ela surfava com a Chris Borst, tá de Márcio Zuvi, tá de Sharpai, excelente para nós, acho que é legal, acho que é uma prancha que pode se encaixar muito bem no surf dela, até para ela, principalmente por causa de tudo que o Felipe ajudou a desenvolver em termos de equipamento, né? E como a Kate é uma surfista versátil com um repertório de manobras muito grande, mas é aquilo, né? Ela surfou de Chris Borst desde quando era pequenininha, né? Foi o shaper dela desde a infância, que vinha fazendo pranchas incríveis. A gente viu o Taylor Knox também surfando de Chris Borst várias vezes também. O Taylor que sempre surfou mais de Almec, uma grande parte da carreira dele também de Rust, né? De Rust Presendorfer. Mas assim, pranchas excelentes. Eu não sei se era em termos dela ter acesso aos equipamentos em todos os lugares, se tem alguma questão financeira também de patrocínio, mas o Márcio é um dos maiores shapers da atualidade no mundo. E eu acho que é uma troca e essa transição talvez de equipamento. A gente viu o Canoa, por exemplo, saindo da Sharp Eye e indo também para a JS agora, né? Então tendo essa transição já muito mais acostumado agora com as pranchas. Então, sei lá, tem mudanças aí que acontece. O Jack também trocou de shaper. A gente viu o próprio Medina testando as Channel Islands aí, surfando com elas direto e resolvendo cair com as cabiancas, que ele ficou mais confiante. Mas assim, eu acho que faz parte, assim, talvez seja essa mudança de equipamento, mas assim, tem uma coisa que eu tenho para falar, tanto da Caroline Marks, da própria Erin Brooks, da própria Caitlin Simmers. Algumas atletas estão fazendo parte de um filme que chama Nowadays, é um filme da Red Bull que saiu agora, então teve o lançamento agora na Austrália, que é um filme que mostra esse lado do surf feminino, dessa revolução que elas vêm trazendo. A gente vê algumas ondas, pequenos flashes no Instagram de ondas. Esse filme está disponível na internet, basta vocês verem. Se vocês forem na playlist do Vamos Falar de Surf, de filmes de surf, tem esse filme lá, então é só procurar. Mas claro, na Red Bull TV vocês vão encontrar. E surfando ondas incríveis e tal, então tem lançamento, acho que tem muita coisa acontecendo. A Austrália é um dos epicentros do surf mundial, da indústria do surf junto com a Califórnia. Então acho que tem várias ativações, você tem lançamento de filme, tem eventos dos patrocinadores, a galera assinando autógrafo.
talks, né? Então conversas com shapers e os atletas juntos, então muita coisa acontecendo, mas assim, tá meio... eu não posso dizer apática, não seria assim que ela não tá muito bacana. A gente vê ela surfando muito no free surf e tudo. A gente teve a oportunidade, que eu queria parabenizar a WSL por isso. Fez o Fantasy Free Surf, né, um dia de surf antes do começo do evento, com todos, só os atletas da elite e, claro, os wildcards na água. Meio que um aquecimento para você escolher os atletas para colocar no seu Fantasy. Achei isso muito legal, uma iniciativa incrível. A gente via alguns eventos com esse período de treino, mas acho que ter um dia efetivo, ainda transmitir ao vivo, né, como a Surfline, por exemplo, faz em dias clássicos de surf por aí, eu acho muito legal, porque realmente a gente consegue ter uma noção de quem está surfando melhor, quem está mais encaixado na vala, quem está com o melhor equipamento. E essa foi uma onda, né, o ponto que eu queria chegar, que o equipamento também fez muita diferença. E realmente a gente sabe, como surfistas, ou para quem acompanha o surf aqui, mas não pega a onda, mas acompanha o circuito mundial, enfim, ou o surf de modo geral faz tempo, você vê o encaixe dos atletas com o equipamento, né? O cara que está bem encaixado na prancha, desculpe, que é uma continuidade praticamente do corpo dele, né? E que o permite navegar pelas ondas com muita fluidez. Então a gente percebe, por exemplo, tanto a Luana Silva, o próprio Gabriel, o Felipe, né? O Ethan, o Conor O'Leary, enfim, essa galera toda aí, o Samuel, o Matheus, né? Que surfou com equipamento diferente, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Muito encaixados com o equipamento, né? E como isso faz diferença, eles não precisam nem prestar atenção no que eles estão fazendo na onda, né? Eles simplesmente se preocupam em surfar, porque o que eles quiserem praticamente eles vão executar na onda, conseguem colocar a prancha em seções assim ultra verticais, principalmente na questão dos bottom turners que eu falei para vocês. Eu acho que a escolha também da configuração de quilhas, né? Se vai ser triquilha, se vai ser quadriquilha, se vai ser de carbono, se vai ser normal. Você tem a galera que usa filter, você tem a galera que usa FCS. Então, assim, eu acho que isso faz muita diferença. E o conhecimento do pico, né? A gente teve momentos durante esse evento com correnteza muito forte, né? Com uma corrente reversa. Então, assim, acho que o vento, teve um vento ladal também em alguns momentos, não pegando ali o terral perfeitamente, mas pegando de lado nas ondas, então empurrando, né, a área de quebra da onda para frente, então acelerando ainda mais uma onda que já é rápida. Você tem as conexões, né, para Little Marlins, para, enfim, todos os picos ali de Snapper Rocks, que é super complexo, né? Então você conseguir fazer as transições das sessões, eu acho que é um desafio também muito grande. Não é todo mundo realmente que consegue se encaixar. É claro que a gente vê que tem algumas ondas curtas que são bem pontuadas, mas vão ter que ser 3 ou 4 manobras, ou até 2 podem ser, né? O caso a gente viu o Felipe, por exemplo, fazendo uma nota altíssima na bateria contra o Gabriel, pegando um tubo incrível, saindo e mandando um aero full rotation. Porra, aí o cara vai tirar uma nota alta, entendeu? Mas tirando isso, realmente você tem que ter uma extensão de onda e essa conexão toda, né? Então também essa leitura de onda, essa leitura do mar vai fazer muita diferença, né? Continuando com a trajetória da Steph, então ela deu esse pau aí na Caitlin Simmers, 14.73 contra 10.83. Acho que para a Steph é uma confirmação, né? Pô, tô de volta, né? A gente vê a Carissa quebrando, surfando um pouco melhor no começo do evento. A gente sabia que Snapper Rocks a Steph ia quebrar. Para quem colocou ela no Fantasy, para quem colocou ela no Bracket, não foi um tiro no escuro, né? Então a gente sabia que realmente ela poderia vencer esse evento. Pô, a 7ª vez que ela vence esse evento. Então, assim, um feito histórico, praticamente vencendo quase o mesmo número de títulos mundiais, né? Ela tem 8, vencendo 7 em casa, então excepcional. Mas assim, eu acho que não foi assim um evento, no caso do feminino, que a gente teve uma atuação assim super efetiva dessa geração que eu tô falando, brilhante, que estava nesse filme da Red Bull, por exemplo, né? Nenhuma dessas atletas conseguiu performar tão bem, tirando a Molly, né? Que surfou bem, mas assim também não conseguiu avançar muito longe. Então a gente teve a Steph depois pegando a Nadia Aerostarb, que foi realmente para mim uma das maiores surpresas do evento. A gente sabe que o backside dela é muito bom. A gente já tinha falado, eu já tinha falado isso aqui com vocês, já tinha trocado ideia com vários de vocês aí por mensagem, mas realmente nesse evento ela encaixou de novo dentro do WCT agora, né? Como efetiva do CT, atleta do CT mesmo, da Elite, e mostrou por que está ali surfando demais, assim, incrível realmente a performance dela.
cara, foi muito pareia com a Steph, foi 15 contra 14 e 23. Teria vencido a bateria do outro lado, até da Luana contra a Suelen de Bled, né? Que a Luana fez 13,67, ela já fez 14 e 23. Mas enfim, mostrando que o backside está muito forte. E vamos ver como é que ela vai performar agora em Raglan, né? Que vai ser uma onda de frontside. A gente viu ela surfando mais de frontside no Tahiti, quando foram os tubos, que realmente ela surfa muito bem. Pipeline também, enfim. Mas vamos ver como é que ela vai se comportar agora numa etapa de esquerda. Vamos ver se o frontside dela está no mesmo nível que o backside, mas surfando demais. Ela que bateu a Gabriela Bryan, que veio ali assim, batendo uma bateria relativamente apertada, foi 15,67 contra 14,33 na outra quarta de final, né? Do outro lado, né, que é a Suelen de Bled, que a Luana bateu ali nas semifinais, ela que bateu a Molly Pick e bateu bem, né, 14,76 contra 12,50. Não é um mau resultado assim para a Molly, né, ter uma quarta de final, mas eu acho que ela esperava assim mais longe, principalmente pelo que ela está surfando, né, a melhor surfista do mundo na opinião de muita gente na atualidade, até porque é a atual campeã mundial. Mas é difícil, né? Não dá para acertar tudo, vencer tudo. Mas para uma terceira etapa de circuito, eu acho que ela esperava mais dela. Eu acho que a Erin também, né? Eu acho que a Gabriela também não ter passado também numa direita que a gente tem uma expectativa muito grande nela. Então também não foi tão bem Margaret River. Então acho que deu uma chacoalhada ali, cara. E a Luana brilhante, né? Quer dizer, pegou a Steph na final, foi 17,33, um passeio da Steph, né? 14,07 da Luana. Porém, assim, eu acho que a gente analisar os scores, né? Foi 7,83 a primeira melhor onda da Steph, logo de cara. Né? A Luana demorou para achar, foi só na sua quinta onda que ela conseguiu fazer um 5,17. Né? Ali a Steph já tinha feito um 5,67, um 5,27 na segunda e na terceira. Então já teria praticamente, né, veio dominando a bateria, surfando onda atrás de onda, aí que eu estou falando realmente em relação ao conhecimento local. Depois ela fez um 7,13 na sua quinta onda, que foi quando a Luana também fez o 5,17. Fez um 9,50, que foi sua melhor onda, ali na sexta. Aí a Luana, cara, não desistiu, surfou diversas ondas, fez na sua oitava o 7, depois ela fez na sua nona um 6,80. Ela ainda continuou surfando, cara, fez um 4,67 na 11ª, aí na 12ª ela fez o 7,07, que foi aquela da junção ali incrível, surfou 12 ondas nessa bateria, então assim, incrível, cara. Para vocês terem uma ideia, é a quarta vez, né, aí que a Luana compete lá, então assim, o average hit score da Stephanie é altíssimo, né, ela já fez assim 19,77 lá, já tirou nota 10, então assim, é uma coisa assim forte, né? A gente tem aí 2-1 para a Steph em termos de disputas entre essas duas atletas, né? A Steph aí tendo a maior nota e o maior somatório também. Mas, cara, elas tinham se enfrentado só em Bells, né? Também nesse ano, na bateria de número 7, que a Luana Silva bateu forte, né? Stephanie Gilmore, né? Foi 11,83 contra 6,10. A Luana sai de lycra amarela, liderando o ranking, uma coisa que a gente não via aí há praticamente 22 anos, há 22 anos, eu repetindo ali, desde a Jaqueline Silva que venceu esse evento, começou liderando o ranking. Venceu o Australian Treble junto com o Gabriel Medina, que seria a tríplice coroa aí australiana, ganhando um carro. O Medina também foda, né? A gente não tem mais a tríplice coroa havaiana, que eu acho uma sacanagem, eu vou sempre falar isso aqui, vocês estão ligados que acompanham, vão falar de surf faz tempo, tá ligado? Que eu sempre reclamo. Mas assim, foda, cara. Um feito assim excepcional. Eu acho que vencer como a Tríplice Coroa Havaiana, são 3 eventos seguidos em ondas completamente diferentes, então uma onda numa água gelada, com uma leitura difícil, com várias variáveis, que é Bells Beach, uma onda temperamental, né? A Luana conseguiu o resultado que ela conseguiu, depois ir para Margaret River, fazer a final com a Lake numa onda pesada também, difícil completar as manobras daquela sessão no final, então uma onda super complexa, também conseguindo fazer um resultado excepcional e indo para Gold Coast, né, um cenário completamente diferente, né, água quente, enfim, muito mais parecido até com o Havaí, né, onde ela foi radicada, onde ela cresceu, né, nasceu, cresceu, e eu acho que conseguir realmente fazer de novo uma final ainda, né, a vitória é uma questão de tempo, né, tanto o Lake já disse isso, Steph, então acho que a Luana está
chegando. E vamos falar a verdade, né? O título mundial, como eu sempre falo aqui, ele é uma maratona, não um sprint, né? Não é uma corrida de 100 metros, então cada resultado conta, né? A Luana vem de resultados excepcionais, então assim, eu acho que, depois eu vou falar do ranking, mas cara, que disparada, né? Que temporada, que corrida de título, né, que ela está fazendo. Então a gente pode falar que é uma corrida de título, porque são resultados excepcionais, e vencer uma tríplice coroa, né? Antigamente a gente tinha o Grand Slam australiano, que o Guilherme Eddy já venceu, Tom Curren, enfim. Não é brincadeira, cara, é muito complicado, então assim, eu acho que tá de parabéns, Luana. Eu tô muito... Não é uma surpresa, assim, porque ela é campeã mundial Pro Júnior, é uma surfista incrível. Eu sempre falei do talento de vocês, a gente sempre falou do talento dela, né? Sempre conversamos disso, sempre soubemos, mas conseguir vingar esse crescimento de produção, muito mérito também pro Leandro Dora, pro Grilo, de conseguir talvez trazer esse mindset, né, pra Luana. Então, assim, puta, tá de parabéns, assim. É excepcional, excepcional. Depois eu vou falar do ranking. Agora vamos pro masculino. Né? A gente teve um evento que foi legal, a gente teve boas ondas nesse evento, não foram todos... Tivemos dias muito bons, a galera falando alguns dos melhores dias aí da temporada de ondas lá, o que foi bacana em termos de sequência de ter onda todo dia. Foi um evento rápido, então eu tive um tempo até para fazer esse podcast. E isso eu acho legal, porque foi muito corrido para fazer os outros. Geralmente, para quem está chegando agora, eu costumo fazer um pré-evento, um pós-evento. Nem deu para fazer, deu para fazer só pré, né? Não deu, o pós ficou meio corrido, né? O pós-evento, né? Desculpe. Então, maluco, estou conseguindo fazer agora. E foi um evento longo, né? A gente começou com o Matheus, né, batendo o Riff Hazelwood lá no round 2, Matheus que deixa o round 2, pô, surfando de quadriquilha, JS, de solo também, fiquei muito surpreso, ele também, né, foi o JS que virou para ele e falou, cara, ele nunca surfou de quadri, e muitos surfistas nunca surfaram de quadriquilha, eu realmente surfei de quadriquilha já algumas vezes, claro, mas usei como configuração, até uma onda que eu postei no Vamos Falar de Surf, né, que eu mando uma rasgada ali, né, eu tô de quadriquilha por causa do meu irmão, né, que pô, desde moleque surfava de quadriquilha, tinha uma Cristal Grafite 85, que ele comprou não em 85, né, porque é uma prancha, eu por exemplo, nasci em 84, meu irmão nasceu em 82, mas ele comprou uns 10 anos depois, 94, 95, por aí, indo na contramão de todo mundo com as pranchinhas finas, ele comprou uma quadriquilha e surfou com ela até partir para outras pranchas. Mas assim, um cara que me influenciou para fazer isso, e cara, eu fiquei muito surpreso com o que é solto, com o que é rápido, com o que é tudo, surfando uma prancha que eu já tinha surfado diversas vezes, né? Não só até em ondas de beach break, mas em ondas de point break, de reef break, com a mesma prancha como triquilha, e com quilha de carbono, triquilha, enfim, diferente, surfei de quadriquilha, fiquei surpreso. Achei que o Matheus também, eu vi um pouco dessa surpresa nele que eu tive também, porque realmente ele estava destruindo, solto, rápido. Ali você precisa passar sessões, e vamos falar a verdade, ele tem uma disputa entre os shapers também, né? Darren Handley e o JS ficam ali, que são os caras, os shapers locais ali, então para ver quem faz as melhores pranchas, então ele deu esse toque para ele, e também o Julian Wilson também no corner dele, que faz uma puta diferença, que é um cara que já venceu lá, se eu não me engano foi quando que o Julian venceu, cara? Foi em 2018 que o Julian venceu, e conhece aquela onda como ninguém, então acho que o Matheus seguiu essa orientação, né? Foi bem, dar com grilhão também no corner. Isso foi muito, cara. É uma bateria difícil, cara, vencer o Riff, que de backside, um atleta perigoso, começou muito bem a bateria, com 6, acho que foi o 6,70 ou foi o 6,33, deixa eu só conferir aqui se foi o 6,33, né? Fez um 6,60 também, né? Mas o Matheus fez o 7,5, depois o 6,93, ainda trocou um 5,63, um 5, ainda fez o 6,53, então se encaixou, surfou bem, quebrou ali o feitiço, vamos dizer assim, não que ele viesse mal, mas acho que tipo de novamente passar o round 1 e acho que sentir que aquele poderia ser um evento para ele brilhar, e foi o que aconteceu, né? A gente foi para o bracket, que seria essa sequência aí do evento, já indo para frente, então a gente teve Marco Mion batendo o Beirão Mameia, nós tivemos também George Smith sendo batido pelo Caule Vaz, que surfou muito de backside. Para o George, eu acho que foi uma vitória que doeu, que ele não imaginava. Tivemos o Ítalo Ferreira dando uma surra aí no Luke Thompson, né, novato ali, mas o Ítalo mostrando porque é campeão mundial. E também Bahia Formosa, né, meu irmão? Enfim, quebra de backside, surfou demais, 12,50 contra 10,66. E também batei no Rio Arda, na minha opinião,
foi uma bateria que eu achei que o Rio Aida venceu. Na minha opinião, eu achei. O Ethan surfa muito, cara. Ele faz praticamente todo. Ele que venceu o evento, né? Vamos falar, mas eu quero falar do Ethan. Vamos fazer um capítulo à parte, então, para falar dele nesse meio de caminho. O Ethan tecnicamente é genial, mas ele vence, mas não convence às vezes, no sentido porque ele nem canta, sabe? Mas ele tem os bottom turns, cara, ele faz muito fade drop, que é você dropar a onda, né? Ao invés de você dropar para frente ou dropar reto, fazer o bottom turn, ele dropa para dentro da onda, ele dá o bottom, sobe, pão, e bate no metal. Aquilo é muito difícil de fazer. São pouquíssimos surfistas que fazem. Então, se a gente olhar realmente na minúcia, tecnicamente, ele é absurdo, né? Muita gente falando, e eu vejo uma galera, cara, vocês não viveram, bom, talvez não tenham vivido os anos 90, mas precisa estudar, e muita gente aí, porra. Nossa, o estilo dele é não sei o quê. Cara, Shane Powell, velho. Vai olhar. É Powell. Tem Joel? Tem. Tem um pouco de fé? Tem. Tem muito Andy? Tem. Mas tem um cara principal ali que eu vou falar que é o Shane Powell. Vai olhar o Shane Powell surfando, tem no Momento, tem no Feral Kingdom, tem no Beyond the Boundaries, né, os filmes da Ripcord, ele que já foi vice-campeão mundial na Ellis Slater, para mim um dos melhores surfistas aí australianos de todos os tempos, e para mim é o que é o Ethan Ewing. Né? O Ethan Ewing é o Shane Powell dessa geração, então é um cara que tem um surf extremamente estiloso, extremamente técnico, extremamente explosivo, mas às vezes o Ethan, por ser muito bom, parece fácil o que ele está fazendo, e às vezes eu acho que ele não extrapola tanto. Tiveram baterias que ele extrapolou, mas eu achei que o Rio foi mais rápido e muito mais arisco nessa bateria. Eu achei que ele poderia ter vencido. Foi 15,50 contra 13,44. Eu não sei, depois me mandem a opinião de vocês, assim, mas eu achei que foi uma bateria polêmica e o Rio estava surfando demais. Sim, na minha opinião, vendo a bateria assim, eu nem assisti o Hit Analyzer depois para comparar onda por onda. Eu vi no ao vivo ali. E vamos falar outra coisa, né? Vamos fazer uma pausa para os comerciais, rapidinho, da Bonsoy. Né? Vamos passar aqui o Caipo Guerreiro tomando leite de sei lá o que, mano. Leite de boi. Tô brincando, desculpa, gente, foi uma brincadeira idiota. Mas enfim, cara, assim, eu acho que para que essas propagandas, cara, no meio do evento? Eu vi uma parte pelo aplicativo da WSL, vi uma parte pelo YouTube, vi uma parte pelo Sport TV, né? Então, assim, vamos dizer, para o brasileiro eu vi em praticamente todos os lugares onde estavam passando, e no bagulho da WSL no YouTube dava raiva, porque entrava a propaganda dos caras do nada e ficava, minuto passando a propaganda, minutos passando a propaganda. E na Sport TV, quando estava chegando nas fases finais, em outros momentos, eu fiquei meio chocado, porque assim, eu vi o cara da Sport TV, que com todo respeito aqui ao profissional, ao narrador, enfim, mas não entende de surf, em alguns momentos fica nítido, né? Eu tenho que falar a verdade aqui, com todo respeito ao profissional, mas não entende, não conhece as manobras e tal, tá tentando aprender, mas não entende, e às vezes com uma coisa meio assim, enfim, eu acho que aí vai uma coisa pra Globo, porra, me chama aqui, eu chamo alguém que entende do assunto pra narrar, né? Tem gente aí que dá pra fazer isso, porque às vezes pra quem entende mais do assunto fica uma coisa meio chata, cara, meio não, fica chato. Mas o próprio cara, assim, se esforçando, tudo, eu não tô dizendo que você não se esforce, enfim, tô falando aqui, se é um podcast pra falar de surf, a gente tem que falar a real, então é isso aí. Né? Então, eu estou esperando a minha oportunidade, né? Vocês aí, galera, vamos fazer um hashtag aí. Mas enfim, cara, quem sou eu, né? Mas a gente pode tentar. E assim, eu acho que, cara, eu vi até o cara incomodado, tipo, num determinado momento, falando, pô, cara, não vai entrar o surf, cara. Pô, essa propaganda não acaba. Ele falando assim, eu vi que ele soltou até no ar ali uma hora, porque tava muito chato. E lá também, muitas entradas também, passando informações bacanas lá do local, do que estava acontecendo lá, que é muito bacana, mas bem exagerado, uma coisa meio descoordenada ali, então precisa só, mas acho que está ajeitando, então faz parte, mas assim, Bruno, Claudinha, né, Breno, essa galera toda, né, o outro Bruno também, enfim, a galera ali faz um trabalho incrível e é muito legal. Então, assim, eu achei que teve esse fator que foi chato e eu acho que talvez tirou o brilho de alguns momentos. Então, essa bateria do Ethan com o Rio, porra, ela foi super dinâmica, mas eles, por causa disso, deixaram de passar em várias baterias isso. Quem percebeu isso depois me fala. Porra, não passaram replay de várias ondas de vários atletas. E isso acontece muito em bateria com o Ethan Ewing e com outros atletas aí queridinhos. Às vezes o outro atleta, o adversário, pega uma onda,
você fala, porra, essa onda foi legal, cara, vamos ver se ele virou, vamos ver se ele aumentou a diferença, não passa o replay. É ridículo isso, assim, porque eu acho que você tem que passar o replay obrigatoriamente de todas as ondas. Senão, de novo, você gera margem para desconfiança, para teorias da conspiração e tudo mais. Mas a minha opinião foi essa, e depois eu quero ouvir de vocês. Jake Marshall destruiu o Crosby Colapinto. Jake Marshall, para mim, é um dos melhores surfistas de point break de direita do circuito mundial. Ponto. George Pitar bateu o Alejo, né, numa bateria. O Alejo fazendo a volta olímpica, o George veio de embalado aí de vitória. Né? Então, assim, beleza, cara. Acontece, o Alejo não se encontrou na água. Tivemos o Liam O'Brien destruindo o Canoa Igarashi. Surfa muito, Liam, cara. Fico contente, né? O Lobby vencendo aí com toda a torcida local. Ele que Burley quebrou no ano passado. Então, muito bacana para ele ter esse resultado. Acho sensacional. Do outro lado, a gente teve, o Callum Robinson batendo em água, né? O Callum é um cara esforçado, tem evoluído muito como surfista, né? E o Iago, acho que foi muita coisa nessa etapa também de Margarete e tal. E ele é o campeão mundial, é a primeira vez dele na Austrália, depois de se tornar campeão mundial. Então, muitos compromissos também. Não imagino que tenha sido isso, mas, cara, beleza, acontece. Vamos embora para Raglan, tem muita coisa pela frente. Parabéns pro Callum, se for muito. Conor O'Leary batendo o Joe Voga, destruindo 15.83. Jack Robinson batendo Alan Cleland. Uma pena pro Alan, mas o Jack surfando bem, 15.07, fazendo o que todo mundo espera dele, né? Ele que agora mora na Gold Coast, então também em casa está acostumado a surfar aquela onda. Léo Fioravante surfando muito, batendo Seth Muniz também. E o Medina batendo Morgan Sibrick, destruindo, 15.56, fazendo o Basilip ali bonitão. Quebrando, cara. Medina surfa demais, sem comentários. Samuel Pupo batendo o João atípico, né? Arisco em outro sentido, né? Ele que tem um surf arisco ali, mas arisco meio que não se encontrou na bateria ainda. Não conseguiu se encontrar ainda nessa temporada, mas acho que tem chão ainda pela frente. Ele pode ter um super resultado, mas para um cara que já vestiu Like amarela, que já foi Final Five, ainda não está dentro daquilo que a gente espera dele, né? Mas a gente sabe que basta ele acertar o pé. No free surf estava destruindo, as pranchas estão boas, está surfando muito, encaixe em bateria. E o Samuel tá um animal, né? Continua nessa toada, ele que já venceu lá em 2023 no Challenger Series, então tá num pico que ele tem uma moral ali, né? Então, assim, eu acho que isso faz muita diferença e essa confiança que ele vinha trazendo. Então não tomou conhecimento do João. E o Miguel batendo o Eli Heinemann, uma bateria que eu acho que, assim, para muitos, Eli era o favorito, não para mim. Mas o Miguel deu um pau nele aí, 11.60 contra 6.77, venceu. Depois a gente teve, do outro lado, então, uma bateria entre os europeus, né? Euroforce aí. Tivemos o Caio Livasti batendo o Marco Miot. Depois nós tivemos o Ítalo Ferreira perdendo para o Ita. Aí o Ita saiu um pouco da pele, né? Aí sim ele encantou mais, né? O Ítalo surfou muito, mas não conseguiu achar as melhores ondas ali, um momento difícil do mar. O Ethan também teve algumas coisas de prioridade, enfim, o Ethan controlou melhor a bateria, mas o Ítalo surfando demais, mas assim, o Ethan conseguiu brilhar ali e surfou à altura do que a gente sabia que ele precisava para vencer o Ítalo. Não foi uma bateria assim de um surf excepcional. Vamos falar a verdade que esse evento não tiveram aéreos excepcionais, tirando do Felipe Full Rotation, do Matheus em começo de onda, do Samuel também que arriscou várias vezes, mas não foi um campeonato com aéreos assim excepcionais. Mas o Ita assim se superou nessa bateria 17,50 contra 13,93. Fez um surf ali digno de quem realmente, quando ele passou essa bateria, eu falei, olha, é bem capaz que o Ita agora ele mostrou que ele está com vontade para vencer o evento e foi realmente impressionante essa bateria. Mostra que ele tem realmente esse gabarito, né, esse pedigree para disputar título e talvez, né, conseguir seu primeiro título mundial, né? Então, assim, realmente foi impressionante. Depois a gente teve o Matheus batendo o Jake Marshall, 14,33 contra 10,87. O Matheus surfando muito contra o Jake, um atleta excepcional, né? Acabei de falar para vocês, sempre falo, principalmente nesse tipo de onda. Um competidor também muito forte. E para o Matheus, acho que foi uma vitória que mostra o quão longe ele pode ir no circuito, surfou muito. Conseguindo chegar à sua primeira quarta de final, né, no WCT, como membro do CT mesmo. Né? Então, acho que isso é uma motivação incrível. O Julian também amarradão. Né? Então, acho que é legal, né, para o cara dar resultado para a marca. O Julian é de lá, é uma marca australiana. Então, acho que tudo isso soma. Né? Julian também muito legal. Gostei do Gabriel, gostei do Alejo também.
mostrando ali uma amizade com o Julian usando, né? O Julian, eles que estão, né? O Alejo não tem um patrocinador principal, vamos dizer, que não seja as coisas dele mesmo, então ele usou as roupas da Rivia e postou, e o Gabriel também, então achei muito bacana isso, coisa de brother mesmo, né? Bacana, não sei, o Alejo tem azar ali, mas eu não sei exatamente o que é, tem até falha minha, mas enfim, eu vejo que as roupas de borracha e tal, mas depois eu quero até entender, mas ele usou da Rivia ali, então achei muito legal isso da parte deles, e o Julian bacana com os filhos e tudo, e abraçando o Matheus mesmo como um, um pupilo, cara. E que dirá, né? O Julian tem experiência em todas as zonas do circuito mundial, já venceu diversas etapas e disputou título mundial, e eu acho que vai agregar muito para o Matheus, que ainda tem um grilão no corner, né? Então ele ganhou mais um técnico, né? Isso que é bacana. Então, excepcional, cara. E eu acho que é uma bateria que traz muita confiança para o resto da temporada também. Depois a gente teve o Liam O'Brien destruindo o George Pittar, 17,50 contra 10,93. Então achei que o Liam foi, para mim, assim, foi a performance do evento, cara. Ele surfou muito, encontrou as melhores ondas, do lado de um outro cara, mas estou falando mais de leitura da onda do modo completo, de como surfar um point break mesmo. Eu achei que foi o Liam nessa bateria que ele destruiu. Foi excepcional, porque o próprio 17,50, que foi o mesmo score do Itaú, foram em ondas mais curtas, assim, com outro encaixe. Não foi a mesma coisa que o Liam. Do outro lado, a gente teve o Conor O'Leary batendo o Callum Robinson, 14,60 contra 9,60, destruindo. Tivemos o Leonardo Fioravante batendo o Jack Robinson também, quebrando, uma bateria difícil. Achei que pro Jack doeu essa daí, mas o Léo mostrando, cara, ele é que tá quebrando nessa temporada, vem numa crescente. Cara, eu não sei assim se essa vai ser a temporada de Jack, né? Claro que a gente tem as ondas de tubo e tal, mas eu acho que tá abaixo da expectativa. Tá bem abaixo da expectativa assim que a gente tem, acho que os próprios australianos têm com relação a ele. Não que não, nada a ver com o Léo, mas acho que em relação a ele mesmo, né? Não sei o que tá pegando ali, não sei quem tá no corner dele, se é a galera da clássica, desculpe, da Volcom, realmente eu não sei. Vamos ver aí o que tá pegando, mas enfim, é isso aí. Boa, Léo. Avante Itália, né? Forza Itália. E depois tivemos a melhor bateria do campeonato, uma das melhores performances da história, na minha opinião, na Gold Coast. E uma das melhores performances em termos de surf de frontside, de power mesmo. Repetindo o feito de anos atrás, Felipe Toledo, fazendo 18,94 para bater Gabriel Medina, que fez 15,56, que venceria a bateria anterior e venceria a primeira bateria do round 3 também desse lado. Então, assim, sensacional, cara. O Felipe é um gênio. E é por isso que eu falo do Ita, entendeu? De não convencer. A gente vê tecnicamente impecável tudo, mas não é isso que o Felipe faz, né? O que foram aquelas duas rasgadas que ele deu de frontside ali, jogando tudo, meu, arriscando tudo, a expressão corporal, né? O ângulo que ele coloca a prancha, toda essa influência que ele tem de Neco, de tudo, né, cara? De Joe, de Kelly, de todo mundo, assim, dentro do surf dele. É uma metamorfose ali, um mutante ali, que é um negócio bizarro. E o power, a idade, a maturidade, o estilo, a técnica, o equipamento, um negócio fenomenal. Assim, foram duas das melhores rasgadas de frontside que eu já vi na história do surf contemporâneo. Coisa de... Que aí a gente vê, né, um Danny Reynolds, não sei o que, o Felipe faz isso na bateria, é por isso que eu digo que, em relação ao Ethan, para mim o que pega é um pouco isso. O Ethan, que eu sempre falo, precisa sair mais e fazer essas loucuras toda, e não faz, né? Então eu acho que faz, mas não é do mesmo jeito. Então acho que o Felipe, o Ethan venceu o evento, mas não convenceu nesse sentido. O melhor surfista do evento foi o Felipe Toledo, de frontside foi o Felipe Toledo, e é o melhor frontside do mundo hoje no circuito mundial, e me provem o contrário, né? Vamos ver no decorrer dessa temporada, mas é isso. Ninguém chega perto do Felipe Toledo, e ele mostrou o porquê, e acho que é uma vitória que, para ele, assim, foi um negócio absurdo. Pro Medina, fenomenal. Puta resultado, perder pro Felipe, porra, maravilhoso, cara. Mesmo o Felipe surfando nesse nível, e ainda com score altíssimo de somatório, então teria vencido praticamente as baterias anteriores, porque na próxima bateria aí sim um cara fazendo frente para Felipe Toledo. Samuel Pupo, cara, 18,90 contra 15,43 do Miguel, né? Que aí sim, né? O Medina teria vencido o Miguel também, mas não teria vencido o Samuel.
Samuel 18,90, quase se igualou aí o Felipe Toledo também. Alto nível de surf, de variedade de manobra. Então, isso que eu tô falando. Felipe e Samuel, cara, deram baile do outro lado do chaveamento ali no Itanhão, entendeu? Eu acho que isso é que ficou. E o próprio Liam surfou muito bem, mas eles também surfando muito mais rápidos, muito mais ariscos, muito mais imprevisíveis, colocando mais ênfase mesmo nas manobras, entendeu? O Liam surfou demais também, o Ita também, mas enfim, eu achei que a nossa galera veio nervosa. Essa foi uma bateria linda entre os irmãos. O Miguel sabia que era um osso duro de roer, o irmão mais novo dele. E o Samuel quebrou, cara. Foi assim, assim, não tem nem o que falar. Foi uma coisa assim, impressionante. Impressionante, fora do comum. E, cara, o que o Samuel vai fazer no restante dessa temporada, que ainda tem El Salvador, e o Felipe também ainda tem El Salvador, e o Matheus também ainda tem El Salvador, o Gabriel ainda tem El Salvador, o Miguel ainda tem El Salvador, enfim. Assim, cara, o Felipe, né, também tem o Iago, tem o Ítalo, enfim, o que a gente vai realizar? O que os brasileiros estão fazendo nessa temporada, né? E acabou de começar, a gente terminou a terceira etapa agora, estamos indo para a quarta, né? Só nisso daí, 3 a gente ainda tem, contando com a próxima, ainda temos 7, né? 6 etapas, desculpe, né? 6, 7 ou 9, né? Então seriam mais 6 etapas até chegar a primeira redução, o primeiro cortezinho que vai ter, o primeiro corte que vai ter nessa temporada, né? Então, cara, não teria o que falar da performance do Samuel e também do Miguel, surfando muito. Ele e Gabriel fazendo os maiores scores aí desse lado, né? Depois, claro, do Felipe e do Samuel. Então achei que foi uma coisa absurda, uma pena, né, eles se enfrentarem, mas essa questão de como funciona o Sidney é bom. Como funciona o Sidney e... Cara, incrível, o Gabriel vencendo também um Australian Treble, um título incrível pro Gabriel também, mesmo não tendo passado, né, dessa bateria das oitavas, né, porque ele não chegou nas quartas e conseguiu já esse resultado excepcional. Então, que coisa assim, né? E o que a galera até falou australiana que eu gostei bastante, falando do Felipe Toledo, né, voltando um pouco pro Felipe, e eu encaixo, desculpe, também pro Samuel, a diferença do Felipe e do Samuel para o Itanhão, principalmente, e para o resto dos atletas de frontside, né, principalmente esses adversários mais de outras nacionalidades, é como se você, para quem toca guitarra, tudo, acho que a maioria da galera vai entender a referência, né? E como você pegasse o Itanhão e ligasse uma distorção, cara. Fica aquele som mais pesado, mais sujo, aquele surf sujo no bom sentido, né? Aquele bagulho... Então, acho que isso que é animal, cara. E é isso aí. Bom, tocando pra frente, então a gente teve na semifinal o Ethan Ewing, na número 1, o Ethan Ewing contra o Liam O'Brien. Uma bateria bem disputada. Depois vocês me falam o que vocês acham que levou, tá? Há controvérsias. Foi 16,33 contra 15,30. Achei que pode ter tido algumas ondas ali, um pouquinho mais acima, assim, na valorização. Mas, de novo, os fades no drop. E a primeira manobra? E a primeira manobra faz muita diferença lá também. Depois vocês me falam o que vocês acharam. Então, Ethan passando. E do outro lado, a gente teve o Felipe Toledo perdendo para o Conor O'Leary, que foi o melhor backside junto com o Gabriel Medina e Miguel Pupo, na minha opinião, nessa competição. Mas o Conor, inspirado ali, na minha opinião, por Michael Quilupo, mas não só o Quilupo, eu acho que a gente tem que falar também do Michael Lowe, que venceu lá em 2004. A gente já teve Matt Wilson, já tivemos Owen Wright. Então, uma escola muito grande aí de goofy footers, Ethan Head, e esse power, esse as, esse reto, e conseguir fazer os bottom tunnels um atrás do outro, deitando muito, né, nos bottom tunnels, indo muito para baixo, assim, cara, praticamente quase encostando as costas na água e dando uma atrás do outro, encaixando 90 graus e batendo mesmo na veia. Surfou muito. O Felipe, infelizmente, não conseguiu sair de alguns tubos ali, de um tubo especificamente, então não achou as melhores ondas, cara, e o Conor levou. Surfando demais, cara. 16,97 contra 14,77. Pro Felipe tá excelente, cara. Uma semifinal de novo. Num evento que ele já foi campeão mais de uma vez. É começo de temporada. Tem muita onda boa para ele aí pela frente. Então, tem Brasil, tem El Salvador. Enfim, tem muita coisa ainda para acontecer. Tem Portugal. Provavelmente o Felipe não vai cair, não vai sair fora depois da nona etapa. Vamos ver, tá surfando demais. Acho que essa etapa para ele também foi aquele gostinho de tudo, e para todo mundo, né? De quem é o Felipe, né? E quem ele é também, ele com ele mesmo. Queria agradecer
Felipe, nem postei, né? Mas assim, não tinha muito a ver, mas o Felipe, eu fiz um post, né? Que tem aquela coisa sem medo Toledo, que era uma frase dita lá pro Ricardo Toledo em várias competições quando ele foi campeão brasileiro, lá em Tamambuca e tal, não sei o quê. Que era o Sem Medo Toledo, que depois virou pro Felipe, né? Sem Medo Toledo, mas eu coloquei Sem Freio Toledo, né? E aí ele até comentou, porra, valeu pela torcida, tamo junto, porra, fiquei feliz pra caralho, valeu. E é isso aí, tá quebrando. E o Samuel, sem palavras, cara. Samuel e Miguel, que dupla, cara. Que coisa. Eu vi um vídeo do Wagner e da Gianni, né, dos pais deles, falando, que a galera perguntou muito como é que eles estavam se sentindo, mas é isso, né? Como eu falei no outro podcast, é uma vida inteira mentalizando, vivendo e trabalhando para isso, né? Então, isso acontecer não é uma coisa inesperada, então achei muito legal, a humildade também. E um carinho, né? Eles são, tipo, porra, fofo, né? Falando uma coisa bem assim, mas fofo no sentido, né? Porra, esquenta o coração, né? Então, uma coisa maravilhosa. Até queria desejar já a todas as mamães aí, domingo é Dia das Mães. Estou fazendo esse podcast numa sexta-feira à noite. Mas, assim, queria desejar um feliz Dia das Mães aí para todo mundo, para todas as mamães que escutam o podcast, para a mãe de todo mundo que está aí. Enfim, e é isso aí, independente de quem são os filhos. E é isso, beleza? Bom, cara, então maravilhoso. Bom, vamos para a final, vai. Vamos falar. Ethan contra Conor. Ethan encontrou as melhores ondas. Eu achei até que o Conor, em alguns momentos, ele estava errando as entradas em algumas manobras, mas se vocês observarem o backside do Okiloop em várias ocasiões, que ele teve scores altos, até mesmo aí na Gold Coast, em etapas anteriores, se vocês forem buscar aí nos arquivos, vocês vão ver que algumas entradas, às vezes ele erra, mas ele corrige, porque os ângulos são muito loucos, e a navegação que é feita no backside, dentro daquela linha de surf, que o Conor tá pegando muito bem essa coisa que Michael Lowe e tudo mais, ele acaba escorando bem porque ele constrói muito bem, mas ele errou algumas manobras, principalmente em entrada, que ele pegou meio atrasado, que ele bateu muito em cima da junção, e principalmente ficar próximo da zona de quebra, né? Então ela tá quebrando aqui, o cara tá sempre aqui, na frente, fazendo bottom para entrar aqui, entendeu? Então, realmente no pocket mesmo que a gente fala, né? Na área mesmo de força da onda. E o Ethan também se coloca muito bem nesse caminho, como eu falei, com os fades, né? Que ele puxa para dentro e dá o bottom turn. Tufa, ele tá sempre ali na zona do agrião, vamos dizer assim, dentro da onda. Surfou muito, uma vitória importante para o Ethan, pensando em disputa de título mundial. Para o Conor O'Leary, ele só tá pegando da onde ele largou o bastão na temporada passada, que ele vem crescendo de produção cada vez mais. Pô, venceu o Jeffers Bay, batendo Iago. Então foi o único cara que fez frente pro Iago de backside, vinha fazendo. Então agora com o retorno, claro, de Medina, o Miguel, enfim, o Ítalo, é uma coisa que também pega muito. E os Goofy Footers destruindo. Sempre falei isso com meu irmão e com vários outros aí de vocês, com uma galera aí do podcast, que um backside bem feito realmente no base lip dá para ser mais vertical, dá para encaixar debaixo do lip, dá para andar mais no crítico da onda. E quem souber aproveitar isso, as finalizações são muito mais difíceis em diversas situações, os floaters também, retornos às vezes. Então, isso eu acho que pega muito, né? Então, foi muito bacana, cara. Achei muito legal. E eu queria falar do Matheus também, pô, arriscando os aéreos na primeira manobra, né? Até que eu acabei não terminando, mas assim, pro Matheus achei um resultado incrível. Eu acho que ele saiu dessa zona também de competir no round 2, já vai entrar, desculpe, no round 1, vai entrar no round 2. Infelizmente o Alejo caindo. Então foi uma coisa excepcional. Pro Ethan voltando uma vitória incrível. Eu achei que foi legal, cara. Mas vamos fazer uma pausa pro comercial rapidinho? Tô brincando. Mas enfim, eu acho que é isso, cara. Vamos falar do ranking, vamos avançar aí, porque foi sensacional para os brasileiros do mesmo jeito, conseguimos vencer. Medina continua liderando o ranking. Agora vamos falar do ranking, como é que ficou. Gabriel tá em primeiro, né? Dominando o circuito, eu acho que isso que é muito legal. Com força mesmo, tá com 17.205 pontos. Né? Ele que só vem de resultados incríveis, então ele teve terceiro, um segundo, né? um nono e continua em primeiro. O George Pitar ficou em segundo, né? Apesar de ter tido ali uma nona colocação, está com 16.640. No terceiro lugar está o Miguel Pucco com 16.640, empatado com o George Pitar, se manteve na terceira colocação, ele que também ficou em nono nesse evento. O Itaim, em sub-9 colocações, está em quarto, está com 15.745. Lembrando que ele perdeu ali, teve um 17º ali na primeira etapa, perdeu de cara, mas conseguiu se recuperar, né? Vamos lembrar que ele teve já uma quinta colocação lá em Margarete, agora veio com essa primeira colocação. Samuel se manteve quinto,
né, novamente aí com o quinto lugar, né, ele que já teve 2 quintos e um terceiro, então com 15.775, 15.575, desculpe, bem próximo então do Ethan. O Iago caiu 2 colocações, está em sexto, né, perdeu de cara nesse evento, está com 13.545, mas bem posicionado. Depois a gente vai ter o Ítalo em oitavo, né, que caiu uma colocação, que teve esse nono lugar, que é um bom resultado, vamos dizer, poderia ser um descarte, ele tem 2 nonos. Está com 12.725, então bem próximo ao Leonardo Fioravante, que está em cima dele na 7ª colocação, que subiu 2. E depois a gente tem o Felipe, que está no top 10 agora, em 10º lugar exatamente, né, com essa quinta colocação, desculpa, com esse terceiro lugar, está com 10.405 pontos. Então se aproximando, ali é foda, né? Felipe no cangote e o Conor O'Leary, com esse vice-campeonato, subiu 11, está na 9ª. Então a gente tem no top 10, temos Gabriel, Miguel, Samuel, Iago, Ítalo e Felipe. 6 atletas nos top 10, né? Temos 4 aí estrangeiros, então isso é que tá legal. Temos 2 australianos, né? Temos um italiano e um japonês que seria australiano, o Griffin, então não temos nenhum americano nesse meio, nem havaiano. O Griffin tá ali em 11º já na bota. Depois de brasileiro a gente tem o Matheus, subiu 11 colocações, está em 21º. Esse é um resultado muito importante para eles não sair lá depois da 9ª etapa e continuar na disputa do circuito nas 2 etapas que tem Peniche e a piscina em Abu Dhabi. Falando nisso, tem novidade, eu acho que a participação da WSL na piscina do Kelly, não sei se a Abu Dhabi também foi vendida, é uma informação quente aí, não sei o que vai acontecer. Vamos ver aí o que rolou, porque a WSL pulou fora do barco, ou se ela vai para outra piscina. Vamos ver. Enfim, o Matheus está com 6.245 pontos. Está bem posicionado ali, acima de George Smith, por exemplo, que está em 23º, e o João, que caiu 6 colocações, está em 24º, mais uma vez aí com a 17ª colocação, com 5.320. E na sequência está o Alejo Muniz, empatado também com o João, com o George, com o Rio Aida, que estão ali todos com 5.320 pontos. Está ali na 25ª colocação. Depois a gente tem ali a galera que está mais para baixo, com 3.000, 2.000, 1.500 pontos, que é o Oscar Berra ali na última colocação, que perdeu de cara em todas as etapas. E agora, no feminino, como é que tá, né? Luana em primeiro, então, mais uma coisa inédita que o Brasil está fazendo, né? Pela primeira vez na história, nós temos simultaneamente um brasileiro liderando o circuito mundial no masculino e uma brasileira liderando no feminino. Então, fazendo mais uma coisa histórica nesses 50 anos de circuito mundial, que estão sendo excepcionais aí para o Brasil. Então, a Luana está em primeiro, né? Então, vamos lembrar, ela teve o quinto em Bells Beach, um segundo em Margaret, um segundo agora na Gold Coast, 20.345 pontos, é muita pontuação, cara, tá muito bem. Primeiro lugar, que subiu 3 colocações, ela que estava em quarto. Gabriela Bryan caiu uma, está em segundo com 19.490 pontos. Lake Peterson caiu uma, está em terceiro com 19.490. Molly Picklum está em quarto, caiu uma também com 17.290 pontos. E Caitlin Simmer se manteve, né, apesar dos maus resultados, aí, vamos dizer assim, né, porque ela de novo teve uma 5ª colocação, mas vamos lembrar que ela teve um terceiro em Margaret. Está com 15.575 pontos. A Steph subiu 16 colocações, está em sétimo com essa vitória. Então já chegando ali para cheirar o cangote. Carissa caiu uma colocação, está dentro dos top 10, está ali. Então a gente tem ali essas campeões mundiais dentro, mas vamos lembrar, Caroline Marks está lá em 11º, né? Então a Erin Brooks, por exemplo, está em 15º. Então não está um ano fácil aí para muita gente, mas tem muito surf pela frente. Luana, parabéns, e Gabriel também, pô, excepcional aí, primeira colocação. Ih, vambora, é nóis, porra. Já tava com o Gabriel, começamos em primeiro, continuamos em primeiro com o Gabriel, né? Começamos com o Miguel, continuamos com o Gabriel, quase tivemos Samuel agora em primeiro, mas ficou o Gabriel, vencemos o Australian Treble, não tínhamos, né, brasileiro na primeira colocação no feminino, conseguimos brasileiro na colocação no feminino com a Luana acima e vencemos também o Australian Treble, então tá incrível. Vamos falar do Fantasy, do Fantasiano, para depois a gente falar de Raglan, a próxima etapa que vem por aí. Bom, no evento a gente teve na primeira colocação a Nádia Toca Raul, parabéns Nádia, 691.72. Depois manda um direct lá no @VamosFalarDeSurf, que vamos lembrar, para ganhar a premiação no final da temporada tem que ser seguidor do @VamosFalarDeSurf e da Unironautas.oficial, que tem lá no começo do Vamos Falar de Surf. Então, bom, manda um alô pra gente saber quem é. Parabéns, pô, puta vitória, etapa que a gente sabia tinham grandes medalhões ali com expectativa para vencer, mas, por exemplo, a Luana
chegando na final, atletas que perderam no meio do caminho. Não foi fácil realmente, como o Felipe, etc., que poderiam ter ido mais longe, mas excepcional. E uma vantagem grande aí, porque o segundo colocado, que foi a Nath Janu, pô, a mulherada dominando aí, eu sei é mulher, se é homem, enfim, depois manda para mim, mas eu acho que é mulher, 667,08. Então teve uma distância ali bacana. Na terceira colocação, parabéns, viu, o Nath Janu, sensacional, e a Nádia também, pô. Na terceira colocação, o Glauco com 663,61. Parabéns, Glauco. O Congelado, de novo, indo muito bem nessa temporada. De novo, um bom resultado na quarta colocação com 662,61. O Rafa Tarifa, com 659,05, ficou em quinto. Então, esses são os top 5. Tô vendo aqui uns nomes ali aparecendo. Vejo o Bozes ali no oitavo. Uma galera que já foi bem, né, nos outros. Enfim, parabéns. Abraão aí também, queria mandar uma aloha para vocês. Pô, e todo mundo, cara, que quiser e puder, pô, manda um salve para mim ali no @VamosFalarDeSurf, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no Spotify, pô, comenta na plataforma que for, manda um alô, ou no YouTube. Pô, muito legal aí contar com vocês. Eu gosto de trocar ideia também. Todo mundo ama surf, então vamos interagir aí. Mas agora tá na hora da gente falar dos pontos corridos, né? Que a gente tem o ranking realmente, né? Então, parabéns aos campeões da etapa. O Congelado, com esse quarto lugar, tá em primeiro, né? Agora congelado em primeiro lugar, trups, com 1.869,56 pontos. Marcelo Vieira na segunda colocação, 1.865,73. Nathan Bulgakov, com 1.834,59. Daqui a pouco eu acerto, né? Tem muita temporada pela frente. Em terceiro, o Lomba, cara. Quarto lugar, 1.773,58, ficou perto do top 5 aí nessa etapa agora. E o e o Wave Selectors aí na quinta colocação com 1.755,29, confundi com o Luister que está na sexta. Rafão aí na sétima colocação com 1.738,77. Enfim, uma galera chegando, a Nádia está em décimo com essa vitória agora nessa etapa. Queria dar o parabéns a todos vocês, pô, chama a galera para participar. Tem premiação, vai ter camiseta do Onironautas, vai ter boné do Onironautas, vamos falar de surf, enfim, tem boné da Jax, tem o Leste da Bullies que o Favão deu, forneceu para nós, então vamos embora agradecer a vocês, pois sigam @ Vamos Falar de Surf, compartilhem que vocês dão uma força para mim, então ajuda pra caramba, vocês não têm noção, apesar de aqui ser com outro intuito, né, por amor ao surf, mas é legal, pô, mais gente conhece, mais gente participa, é isso. Bom, vamos falar então do seguinte, eu queria falar para vocês um pouquinho aqui de Raglan, só para dizer para vocês, a gente vai para Manu Bay, que seria Raglan. O nome Manu vem do pássaro, de observar pássaros, que seria o termo que vinha antigo de lá, seria o significado. Então seria uma passa que Manu significa pássaros, então a galera observava os pássaros dali, imagina vendo aquelas esquerdas perfeitas, mas é uma área super aberta, uma baía incrível. Eu já fiz algumas temporadas aqui, para quem acompanha o Vamos Falar de Surf faz tempo, em todas as etapas do circuito mundial, falando sobre os povos originários, quem estava lá antes, né? Quem realmente, se você tinha a história desse povo, que era do lugar, etc. Né? Como estamos indo, né, para um novo local, eu vou falar nessa temporada agora da Nova Zelândia, então são duas ilhas praticamente, né, a Ilha Norte e a Ilha Sul, mas você tem mais 60 ilhas pequenas aí nesse arquipélago, vamos dizer assim, mas a Nova Zelândia é um país maravilhoso, a gente conhece, quem não é muito do surf, tiveram O Senhor dos Anéis, vários filmes sendo filmados lá, paisagens maravilhosas. É um lugar ainda muito preservado em termos de natureza. Não tem grandes predadores em terra, isso é uma coisa muito interessante. É uma ilha vulcânica, né? A gente tem essas formações também lá nesse lugar. Mas assim, o interessante falar é que foi descoberto, né? Descobrido foi ótimo, né? Foi descoberto ali pelos polinésios também, então faz parte do Triângulo Polinésio. Foi descoberto ali em 1350. Muita gente fala assim que quem chegou lá foi o Tainui, né, que chegou nesse lugar liderado, né, foi o povo Tainui, liderado pelo Hawaki, que seria um local ali lendário, né, eles vieram, desculpe, eu fiz uma pequena confusão, na verdade foi o Tainui que chegou lá como capitão, chegou em Aotearoa, que seria essa região ali da Nova Zelândia, eles chegaram lá em 1350, muita gente acha que eles vieram da Samoa, etc. Mas o local que eles vieram, na realidade, seria Hawaii, que seria um local lendário. Né? Vamos lembrar que eu queria falar uma coisa para vocês que é muito importante, eu faço às vezes alguns posts, deve ter gente que não entende muito.
mas eu falo muito da Roculea, que é a canoa tradicional havaiana, que completa 50 anos da sua primeira travessia, que foi em 1976, junto com o começo do circuito mundial, até uma coincidência interessante. Mas foi um período, nunca tinha pensado nisso, até uma coisa que fez um tchuf, assim agora na minha cabeça, porque foi a travessia, comemorando o renascentismo também da navegação polinésia antiga, dessas travessias entre o Tahiti e o Havaí. Mas essa terra lendária, que seria Hawaiki, né, muito parecido com o Havaí. Será que não foi através meio que de uma roculea, né, de uma canoa antiga aí havaiana, essa embarcação antiga dos polinésios, que esses polinésios, não da Samoa, mas talvez indo do Havaí para a Nova Zelândia, descobrir a Nova Zelândia, ou talvez indo do Tahiti para a Nova Zelândia, porque a distância do Havaí para a Nova Zelândia são mais ou menos uns 7 mil quilômetros. E do Tahiti são 4 mil quilômetros, praticamente 4 mil e poucos quilômetros, praticamente a mesma distância que você tem do Tahiti para o Havaí. Então, será que não foram os tahitianos, assim como descobriram o Havaí, colonizaram o Havaí, não colonizaram também a Nova Zelândia? Então fica isso no ar. Mas como era Hawaii, né, então muito parecido com Hawaii, quem sabe não foram os havaianos, e é uma época que a gente sabe que tinha realmente já o Havaí já era povoado, e cara, os polinésios estavam por aí. Quem sabe talvez não tenha sido a Samoa, né, o local de origem, mas pode ter sido também. Então ele chega lá, ele se estabelece em Auckland, né, esse lugar clássico, Horak, enfim, alguns picos ali. É claro que a gente teve também a colonização, infelizmente, então tudo isso foi tomado aí pelos ingleses. Então teve muita matança, eles tiveram que ir para locais isolados da ilha, tem muitas partes ainda isoladas na Nova Zelândia, assim, com pouquíssimo contato humano, não com os povos originários, mas com a própria terra, e eles se isolaram nesses locais e depois, com o tempo, foram recuperando. Então você teve também, em 1835, o começo da independência, né, que foi assinada ali por 35 chefes ali da Ilha Norte, né, então começou essa soberania maori, né, o termo maori, na verdade, o maori significa local, né, maori é local, é o termo que a galera da Nova Zelândia exatamente, eles têm as tatuagens ali também, que são as tamoko, né, que simbolizam não só status social, mas também questões ligadas à guerra, hierarquia e também proteção, uma série de coisas. E depois eles foram reconstituindo a monarquia dentro da relação com os locais. Eles vêm até os dias atuais, 2010 e por aí até hoje mesmo, recuperando, né, muita coisa, porque tinha os latifundiários, a galera que tomava a terra do povo originário, então eles começaram a recuperar essas terras que eram sagradas e tudo mais. Então eles é que são o povo local. Então você tem essa galera aí que é o povo local de lá. A história do surf, eles têm várias coisas parecidas. Então o Mana, que seria o espírito, né, assim como os havaianos, então muitas coisas parecidas. Porém, assim, a história do surf lá, pré-europeu, os maoris já usavam as cocopas, né, as copopas, na verdade, que seria como se fosse a paipo, né, aquela prancha havaiana de pegar de peito ali. Então já tinha surf na Nova Zelândia muito antes de tudo isso. Mas vocês vão ver que ligação, por isso que eu acho que foram os havaianos que chegaram lá primeiro, porque eu acredito nessas coincidências. Eu não acho que existem coincidências, mas podem ter mais destino, porque em 1925, no seu rolê, desculpe, 1915, no seu rolê pelo mundo, Duke Kahanamoku fez um tour ali, passou pela Austrália, tudo, e passou pela Nova Zelândia também, introduziu o surf na Nova Zelândia, foram criados os primeiros clubes de surf, desculpe. Também os salva-vidas começaram lá, né? Duke tinha essa tradição de levar o conceito também de lifeguard, né? De salva-vidas, enfim, e fazer as pranchas, então pranchas ali para a galera surfar. Então plantou essa semente e reviveu também, né? Acho que como um polinésio deve ter sido uma coisa muito maravilhosa para o povo também local, para o povo maori receber o Duque lá, deve ter sido incrível. E, cara, eu sempre penso nisso, como o Duque foi um cara influente, como ele tem que ser reverenciado. Na verdade, o tour da WSL deveria se chamar Duke Kahanamoku World Championship Tour. Eu sei que os australianos criaram um tour mundial, tal, a gente está comemorando 50 anos da WSL, acho que fala-se muito pouco
do Duque Kahanamoku nesse processo, e acho que deveriam falar muito também dos polinésios, né? Direto também nisso, e porque eles são parte da história, eu sei que né? Então fica a dica aí pra WSL, tá? Se aparecer, vocês sabem que fui eu, tá? Mas enfim, eles, cara, mas assim, eu acho que tem que valorizar. A gente não seria nada, não existiria o surf aqui. Eu não seria surfista, vocês também não, se não fosse os polinésios e o Duque Kahanamoku, depois contemporaneamente. Então, sensacional. Ele então surfou em New Brighton, Lyall Bay, criou surf clubs, né? Muriwawi também. Então plantou essa semente, né? E aí depois a gente teve lá em 1958, que realmente a gente começou ali com os surf clubs, e a gente teve também a chegada, eles surfavam com aquelas pranchas ocas, aí vem daquele projeto do Tom Blake, que foi a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, né, com o Osmar, enfim, com o Richter, com essa galera toda, Thomas Richter e Margot Richter e tal. Mas aí que eles ficaram com os lifeguards, tendo os seus surf clubs, mas uma coisa muito mais surfando reto nas ondas, meio como aqui. E aí aconteceu uma coisa muito parecida com o Brasil, na mesma época também, 1958, que era um pós-guerra ali, que você teve os americanos, através de bases e como eram parte dos aliados ali, eles levaram as pranchas mais evoluídas, algumas até já de fibra e tal, e começaram a surfar lá com essas pranchas que aí já dava para ir de lado, começar a fazer algumas manobras. Aí foi que o surf pegou mesmo, começaram os primeiros fabricantes mesmo de prancha e tal. E um marco importante que teve foi em 1964, Bruce Brown, Mike Hansen e Robert August foram para lá e teve o Edlen Summer 1, né? Então isso foi sensacional, para quem quiser ver, vai achar aí no YouTube. Eu acho que tem no @VonSaladSurf no YouTube, nas nossas playlists filmes de surf. Tem o Edlen Summer 1, se não tiver tem o 2, mas enfim, o 1, senão eu vou colocar, mas acho que tem. Então sensacional, foram surfar Raglan, inclusive, e aí é que a coisa pegou e descobriram aquela onda incrível, aí virou realmente um destino que os surfistas almejavam ir, e aí que começou realmente o surf a pegar fogo lá, tanto que em 1976, 50 anos depois a gente está voltando para Raglan, a gente teve uma etapa do circuito mundial de surf, assim como no Brasil também muito parecido. Em 1976 eles passaram ali pela Nova Zelândia, mas por Pirra, né, Norte Pirra, que por ironia do destino foi o lugar onde Gabriel Medina em 2010 venceu o ISA Games, destruindo todo mundo na sua escalada rumo ao estrelato no surf mundial. Então Medina está indo para um lugar que o traz aí grandes lembranças. E é uma onda incrível, né? Uma esquerda interminável, com diversas sessões de manobra. A gente já teve barcas incríveis dos brasileiros, acho que se vocês procurarem na internet, no canal off, vocês vão encontrar. É uma onda excepcional, cara, com diversas sessões de manobra. Podem ter os tubos, não é tão frequente assim, mas pode rolar. Aí a gente pode falar também dos surfistas de lá, Billy Sterman, de Ricardo Christie. A gente tem o Luke Sederman, que é um cara muito palhaço que tem aí agora, que faz o Raglan Surf Report, fala umas merda, então um cara figuraça ali, faz umas zoeiras ali bem bacanas. Temos Paige Raerb, que já foi top aí do CT, surfa demais no feminino no caso, mas a gente vai ter também o Kerro Butler, que é um surfista incrível aí, Maori, que quebra, também pode ser uma estrela do surf mundial no futuro, vamos ficar de olho nele. A gente tem a campeã mundial júnior, que a gente tem a Lani Morse, temos o Tom Butler, que também vão participar do evento. Então a gente, enfim, tem essa coisa toda, assim, né? A gente tem a parte na costa oeste, que é onde está localizada aí na Ilha Norte, Raglan. Então, cara, grandes expectativas, assim, sinceramente, para o que vai acontecer. Então, eu acho que para os brasileiros a gente está nessa expectativa de ver uma esquerda no circuito mundial, ver Gabriel Medina performando de frontside, ver Iago Dora de frontside, ver Ítalo Ferreira de frontside, ver Miguel Pupo de frontside e todos os outros aí de backside, Luana, Steph, vamos ver como é que Steph vai performar. A esquerda não é lá muito forte dele. Vou ver Erin Brooks de frontside. Vai ser incrível ver o Conor O'Leary de frontside, enfim. Acompanhar, vamos ver como é que vai estar as coisas aí, mas enfim, vai ser excepcional, cara. A gente vai poder ver Varrine Ferro de frontside, Nadir Ostab de frontside. Vai ser legal, cara. Vai ser muito legal.
Então, acho que vai ser um evento incrível para a gente acompanhar. Grandes expectativas, mas nós vamos lembrar que a gente teve, por exemplo, o evento da Indonésia, quando a gente teve Margaret sendo finalizado lá, o William Cardoso vencendo, né, um evento de backside que todo mundo achava que o Gabriel fosse detonar quando foi para a esquerda, o Ita, enfim, a galera toda, e não foi o que aconteceu. Mas eu acho que são outros tempos e o bagulho vai ser doido, cara. Mas assim, Felipe de backside, a gente sabe os aéreos e sabe as manobras, o Samuel, enfim, os aéreos e próprio Jack, né? Pra Ethan vai ser difícil. Vamos ver, cara. Vai ser muito diferente, então eu nem sei o que dizer. Grandes expectativas, a gente já tem as baterias definidas, então no round 1. Mas assim, pro Fantasy, frontside. A maioria da galera vai colocar a gente frontside. Vamos colocar uns backside também. Pode colocar. Eu não vou colocar quase nenhum, eu digo, né? Mas assim, porque eu quero ver a galera de frontside. Lógico que eu vou colocar a Luana no meu fantasy, mas é foda, né? Eu acho que o Gabriel vai quebrar, cara. Eu acho que o Ítalo vai quebrar, acho que o Miguel vai quebrar, eu acho que o Samuel vai quebrar. Desculpa, que o Ítalo vai quebrar, que o Miguel vai quebrar. Cara, eu tenho as melhores expectativas possíveis para todos os Goofy Footers e eu quero que eles façam as honras, assim, porque eles merecem demais, assim. E façam por merecerem, por favor, hein? Senão eu vou cobrar depois. Tô brincando, mas porra, do caralho, né? Então, uma puta oportunidade para ver a galera de backside também numa onda de linha. Eu espero que tenham tubos também, que vai ser legal. Se estiver na primeira sessão, é uma onda que corre muito, então vamos ver. Tem várias sessões. Mas eu acho que se ficar só manobra vai ser demais. Mas o backside, como a gente tá vendo os Goofy Footers vencerem etapas como o Miguel venceu o Bells, né? Iago e Conor fazendo final de FSB, Gabriel e Ítalo já fizeram final de JB, enfim, é incrível, né, cara? Então, não sei, pode ter um backside vencendo nos dois, então vamos acompanhar aí, vai ser incrível. Olha, a bateria número 1 a gente vai ter, pensando no bracket, ó, Série Fitzgibbon e Varine Fierro, bateria número 2, Erin Brooks, que de frontside vai ser foda nessa etapa contra Yolanda Hopkins, bateria número 3, Tyler Wright contra Francisca Beceuco. Queria destacar a performance e a bateria também lá na Gold Coast da Yolanda Hopkins e da Francisca Beceuco, porra, quebrando. Foi incrível de ver, surfaram demais, foi linda, né? Sensacional. Temos Carissa Amor, vamos ver de back também na bateria número 4, pegando Bella Kingworth. Alice Spencer também vai surfar demais aí de frontside contra a Brisa Hennessy, que também vai quebrar a bateria de número 5. Nadia Rostarbi, Tia Zembrowski, na bateria número 6. Stephanie Gilmore e a Nath Nerió. Na bateria número 7, a Nath vai estar de frontside, queremos ver como é que vai ser. Betty Lu Sakura Johnson na oitava contra a Lani Morse aí local, também vai ser incrível. E nós temos aí no masculino, né, Luke Thompson na bateria de número 1 contra o Tom Butler, que é o local aí, né, wildcard, e também vindo aí, wildcard do evento. Na bateria de número 2, o Morgan Sibley, que vai pegar o Billy Stermand, que é localzaço aí, vem de backside, mas surfa muito, bateria difícil aí para o Morgan. Eli Hyman vai pegar o Oscar Berry. O Morgan e o Eli estão aí embaixo porque eles caíram lá, né? Porque agora o seeding está acertando, então eles já desceram para a primeira fase, tá? Então o seeding mudando aí, vocês vão ver que o Matheus está na frente. Aí a gente tem na quarta bateria o Seth Muniz caiu também, e o Hansi Buchan, que surfou muito, cara, né, no evento na Gold Coast, vai estar de frontside também quero ver, vai destruir, grandes expectativas para o Hansi também ter um bom resultado aí, que merece, surfou demais na Gold Coast. Então a gente já tem definidos também, né? Vamos ter o George contra o Crosby aí na primeira bateria do round 2. Grave Colapinto contra o Alan Cleland. Gabriel Medina está esperando o vencedor da terceira bateria do round 1. Então está esperando o vencedor da bateria Eli Heinemann e Oscar Berry. Muito bom aí para o Medina. Vai pegar alguém de backside já de cara. Felipe Toledo vai pegar o João já de primeira. 2 backsides aí. Grandes expectativas para essa bateria na número 4. Jake Marshall, Neil O'Brien. E tem esperando o vencedor da segunda bateria do round 1. Então tá esperando o vencedor de Morgan Sibrick e Billy Stermand. Aí a gente vai ter também, no caso, o Conor O'Leary contra o Rio da puta bateria, né? Rio de backside, Conor de front, vai ser animal. Rio acostumado com esquerdas tubulares e extensas por ser, né, indonésio ou indonesiano, aí falem como quiser. George Pitar pegando Alejo Muniz. Vamos, Alejo, dar uma surra no George. No George não, no George, né? É mais fácil falar George, porque tem o Jordi, então eu vou ter que falar Jordi, então para poder entender, que teve um dia no outro podcast que eu falei os dois seguidos, parecia que eu estava falando o mesmo. Enfim, Iago Dora esperando aí o vencedor da bateria de número 1, né, que vai ser entre Luke Thompson e Tom Butler, então vai pegar aí esses atletas já para frente. Aí a gente tem Beryl Mameia contra o Marco Mignon, Samuel Pupo vai pegar o Corey Houshman de frontside, vai ser treta.
Samuel vai pegar uma pedreira aí, mas pode destruir. Já fez final em Saquarema de backside, destruindo, mandando os aéreos bizarro. Então vamos para cima, Samuel. Matheus Erdi vai pegar o Leonardo Fioravante na bateria de número 12. Os dois de backside, Matheus, tem os aéreos incríveis. Tem que usar essa arma a seu favor. Aí a gente tem Caron Igarashi contra Joe Vogan. Jack Robinson contra Caule Vast. Caule vai vir de frontside, pedreira aí pro Jack Robinson, que quebra de back. Mas vai pegar uma pedreira aí, Caule é voraz, então vai ser foda, bela bateria. E Miguel Pupo pegando na 16ª aí, última bateria do round 2. O Callum Robinson, que vai estar de backside, mas Miguel de front, quero ver desfilar. Aquele estilo maravilhoso que a gente conhece, então, pô, foda demais. E é isso, cara, vamos encerrar. Já 1h20 quase aí de podcast. Espero que vocês tenham gostado. Pô, queria pedir para vocês, pô, segue então @Vamos Falar de Surf. Tem no Instagram, tem no TikTok, tem no YouTube. Pô, no YouTube, lembrando, tem as playlists com filmes de surf, com tudo, é um conglomerado ali, um arranjado, né, de um monte de filme de surf, de coisa de surf legal. Tem mais shows ali também de bandas que são ligadas ao surf. Espero que vocês gostam. É uma coisa que eu venho fazendo tempo a tempo. Na verdade, estou reproduzindo muito do meu perfil pessoal, que não é público, mas abrindo para o meu perfil do Vamos Falar de Surf, coisas que eu assisto. Então, espero que vocês gostem. Tem muita coisa lá, dá para assistir non-stop. Também, porra, no TikTok, Ale, já falei do TikTok, mas pô, no Spotify, né, na plataforma de streaming que vocês curtam, seja de vídeo, ou de áudio, ou áudio e vídeo, pô, deem 5 estrelas, por favor, pô, curtam, comentem, clica para seguir, compartilha com a galera, comenta também, assim, de mandar um direct para mim, se preferir. É isso, cara, é um prazer enorme fazer isso aqui, espero que vocês tenham gostado. E vambora, cara, pô, de novo, queria parabenizar o Gabriel, queria parabenizar a Luana, não só por liderar o circuito, mas vencer a Tríplice Coroa australiana. Doeu nos caras, é isso, Brasil no topo de novo e... Cara, aqui 50 anos de circuito mundial, estou muito orgulhoso. Na verdade, dá um orgulho aqui no coração. Então, tá só começando, cara. A gente tá indo para a 4ª etapa, parece que já passou 10 anos e é isso, cara. Com o Brasil destruindo cada vez mais. E eu acho que essa é uma etapa que vai fazer jus. Eu brigo pra caramba aqui, tenho que dar abraço a torcer para a WSL, de estar fazendo essa etapa agora numa esquerda de linha, então vai ser muito legal e eu espero que os Goofy Footers que ficaram reclamando aí um tempão façam jus aí a esse prêmio, mas tomara que tenham altas ondas e tá rolando altas ondas lá, eu acho que vai ser um campeonato épico, talvez termine até rápido, então acho que vai ser sensacional, se for non-stop como for a Gold Coast, incrível, e é isso, tá bom? Então é isso, galera, a gente se vê no próximo, valeu, aloha, até mais! E segue o Neuronautas.oficial também, bora, chega!